A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 10. Os ombros dele estremecem num reflexo de surpresa. Ele se virou e olhou. Ela era naturalmente pálida, mas seu rosto agora estava sem nenhuma cor, como se fosse osso polido. Estava mais parecida com um vampiro do que de hábito. Judy se perguntou se não era um truque de maquiagem antes de perceber que as bochechas pareciam úmidas e os finos fios de cabelo preto em suas têmporas estavam grudados de suor. Vestia um pijama e agarrava os próprios braços tremendo de frio. — Está doente? Perguntou ele. — Estou bem, disse ela. A própria imagem da saúde. Livre-se dessa coisa. Calmamente, ele colocou a fita de vídeo na prateleira. Me livrar do quê? Do paletó do homem morto. Cheira mal. Não reparou no cheiro quando o tirou do closet? Não está no closet? Não, não está no closet. Estava estendido na cama quando eu acordei. Todo esticado do meu lado direito. Você se esqueceu de guardá-lo de novo? Ou será que nem se lembra de tê-lo tirado de lá? Juro por Deus, acho incrível que você ainda se lembre de guardar o pau nas calças depois da mijada. Espero que tenha valido a pena fumar toda a maconha que você fumou nos anos 1970. Aliás, que diabo você está fazendo com o paletó? Se o paletó está fora do closet, tinha saído sozinho. Não havia vantagem contar isso a Georgia e ele não disse nada, fingindo interesse em arrumar o estúdio. Judy contornou a escrivaninha, se curvou e desvirou o disco emoldurado que havia caído no chão. O disco, aliás, estava tão quebrado quanto a placa de vidro em cima dele. Ele soltou a moldura com um estalo e deu uma batidinha de lado. O vidro quebrado escorregou com um estrépito musical para a cesta de lixo ao lado da escrivaninha. Judy recolheu os fragmentos de seu álbum de platina despedaçado, pequena e feliz multidão de linchadores, e colocou-os no lixo. 6 brilhantes lâminas de cimitarra de aço sulcado. O que fazer agora? Supunha que um homem racional iria dar outra olhada no paletó. Ele se levantou e virou-se para Georgia. Vamos, você devia deitar. Está com uma aparência horrível. Vou tirar o paletó de lá e depois vou colocá-la na cama. Judy pôs a mão no alto de seu braço, mas ela se esquivou. Não, a cama também está com o cheiro dele. E os lençóis, de cima a baixo. Então vamos pegar lençóis limpos, disse Judy, agarrando de novo seu braço. Ele a fez girar e guiou-a para o corredor. O morto estava sentado quase no fim do corredor, na cadeira shaker à esquerda, a cabeça baixa em reflexão. Uma camada de sol da manhã caía onde suas pernas deviam estar. Elas desapareciam ao serem atravessadas pela luz, o que lhe dava um ar de veterano de guerra. A calça terminando em cotos, em torno da metade das coxas. Embaixo daquele borrifo de sol apareciam mocassins pretos engraxados e pés com meias pretas enfiados neles. Entre as coxas e os sapatos, as únicas pernas visíveis eram as da cadeira, a madeira revelando um louro lustroso sob o sol. Assim que notou sua presença, Judy olhou para o lado. Não queria vê-lo. Não queria pensar no fato de ele estar ali. Olhou de relance para Georgia. Queria saber se ela também havia visto o fantasma. Com as franjas caídas nos olhos, Georgia fitava os próprios pés, que ia arrastando enquanto Judy a conduzia, a mão em seu braço. Judy teve vontade de pedir que ela olhasse. Teve vontade de saber se Georgia podia enxergá-lo também, mas estava assustado demais com o morto para falar. Tinha medo de que o fantasma ouvisse e levantasse os olhos. Era loucura achar que o homem morto não ia dar conta da passagem dos dois, mas, por uma razão que não poderia explicar, Judy sentiu que se ambos ficassem bem calados, conseguiriam escapulir sem ser vistos. Os olhos do morto estavam fechados. O queixo quase tocava o peito.
Parecia apenas um velho cochilando sob o sol do final da manhã. O que Judy mais queria era que ele ficasse exatamente como estava, sem se mexer, sem despertar, sem abrir os olhos, por favor, sem abrir os olhos. Chegaram mais perto, mas Georgia não olhou para o lado. Limitou-se a deitar a cabeça sonolenta no ombro de Judy e fechar os olhos. Não vai me dizer por que tinha de fazer toda aquela bagunça no estúdio? E por que estava gritando? Acho que ouvi você gritar. Ele não queria olhar de novo, mas não pôde evitar. O fantasma continuava onde estava, a cabeça inclinada para o lado. Sorria ligeiramente, como se recordasse um pensamento ou um sonho agradável. O morto não parecia ter ouvido o que ela dissera. Judy teve então uma ideia inacabada, difícil de articular. Com os olhos fechados e a cabeça caída daquele jeito, o fantasma não parecia exatamente estar dormindo. Parecia estar concentrado, tentando ouvir alguma coisa. Tentando ouvir o que ele dizia, Judy pensou, esperando talvez ser reconhecido. Antes de reconhecer, ou tentar reconhecer Judy. Estavam agora quase sobre o homem, prestes a ultrapassá-lo, e Judy se encolheu contra Georgia para não encostar nele. Foi o que me acordou, o barulho e depois o cheiro. Ela deixou escapar uma tosse leve e ergueu a cabeça, apertando os olhos embaçados para a porta do quarto. Ainda não havia reparado no fantasma, embora estivessem passando bem na frente dele. Então ela se empinou e parou de andar. Não vou entrar ali enquanto você não tomar alguma providência com relação àquele paletó. Judy deixou a mão deslizar do braço para o pulso de Georgia e apertou-o, impelindo-a para a frente. Ela soltou um gemido baixo de dor, protestou, tentou se afastar dele. Que porra é essa? Continue andando, disse Judy, logo percebendo, com um doloroso palpitar do coração, que havia falado. Olhou de relance para o fantasma e nesse momento o morto levantou a cabeça e suas pálpebras se abriram. Mas no lugar dos olhos só havia um rabisco preto. Como se uma criança tivesse pegado um piloto mágico capaz de desenhar em pleno ar e tivesse tentado desesperadamente escrever sobre eles. As linhas pretas se contorciam e se entrelaçavam uma à outra, como vermes amarrados num nó. E então Judy passou por ele empurrando Georgia, que se debatia e gemia pelo corredor. Olhou para trás ao chegar à porta do quarto. O fantasma ficou de pé, e quando se levantou, suas pernas saíram da luz do sol e o contorno delas voltou a existir. Na realidade eram as pernas compridas da calça preta, nitidamente amassadas. O morto estendeu o braço direito para o lado, a palma voltada para a porta, e algo caiu de sua mão, um pingente prateado e chato, com um brilho de espelho de tão polido. Estava na ponta de uma delicada corrente de ouro. Não exatamente um pingente, mas algum tipo de lâmina curva. Como o pêndulo daquela história do Edgar Allan Poe numa versão para uma casa de bonecas. A corrente de ouro estava conectada ao anel que havia ao redor de um de seus dedos, na realidade uma aliança de casamento. O morto deixou Judy contemplar por um instante a cena e moveu o pulso, como uma criança fazendo um truque com o ioiô. A pequena lâmina curva saltou para sua mão. Judy sentiu o gemido que lutava para abrir caminho desde o fundo de seu peito. Empurrou Georgia para dentro do quarto e bateu à porta. — O que está fazendo, Judy? Gritou ela, finalmente conseguindo se livrar e tropeçando para longe dele. Calha a boca! Ela bateu em seu ombro com a mão esquerda. Depois deu-lhe um tapa nas costas com a direita. A mão com o polegar infeccionado, o que doeu mais nela do que nele. Georgia soltou um grito sufocado de dor e deixou-o em paz. Ele continuava segurando a maçaneta. Prestava atenção no corredor. Silêncio. Judy abriu um pouco a porta e olhou por uma fresta de 7 centímetros, pronto para bater de novo a porta. A expectativa era que o morto
com sua lâmina numa corrente estivesse ali. Não havia ninguém no corredor. Ele fechou os olhos, fechou a porta, apoiou a testa nela, puxou uma boa quantidade de ar para os pulmões, prendeu-o, soltou-o devagar. O rosto estava pegajoso de suor e ele ergueu a mão para enxugar. Então uma coisa gelada, ácida e dura roçou levemente seu rosto. E, quando ele abriu os olhos, viu a lâmina curva do homem morto em sua própria mão. O aço azulado refletindo a imagem de seu próprio olho, arregalado, fixo. Judy gritou e atirou a lâmina no chão. Quando olhou, ela não estava mais lá.